frio, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele tem aquecido o nosso coração, tem feito na nossa vida motivo de grande alegria. As dificuldades ficam para trás quando nós sabemos que Jesus está na nossa vida, que nesta manhã, eu e você, que viemos aqui para glorificar o nome do Senhor, superamos o frio. A vontade de estar debaixo das cobertas era grande, mas ainda assim nós viemos aqui para louvar e adorar o nome do Senhor. Hoje nós temos a nossa Santa Ceia, mas hoje também é um dia muito especial. A Santa Ceia do Senhor hoje também é no dia 12 de junho de 2022, ao qual nós comemoramos o Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, muitas vezes encarado como uma troca de presentes, uma troca de afagos entre pessoas, quando por muitas vezes perdeu-se a ideia verdadeira do que é presentear. Que nós possamos trazer à memória que a vontade do Senhor, muito além dos presentes físicos, possa ser a presença pessoal de cada um de nós. Que a gente valorize a vida do outro, do nosso cônjuge, dos nossos irmãos, das pessoas que estão próximas de nós. Que o valor esteja no ser humano, que o valor esteja nas pessoas, muito mais do que aquilo que elas podem dar e oferecer. Que ao ceiarmos ao Senhor nesta manhã, nós possamos nos lembrar do que o Senhor representou para nós. Ele muito mais fez dando a sua própria vida por nós, e que nós possamos hoje seguir este exemplo. Que nesta manhã o louvor, a adoração e a sua reverência estejam todos reservados para Jesus, o nosso verdadeiro Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor sejam dados em nome e por amor de Jesus. Coloque-se de pé neste momento, vamos orar a Deus, vamos glorificá-lo nesta manhã, e que Ele seja o motivo da nossa esperança. Pai querido e Senhor, nosso Deus, nós te glorificamos nesta manhã, nós te louvamos, ó Pai, e dedicamos a nossa vida ao Senhor. Senhor, que os nossos pensamentos, que o nosso coração, que as nossas atitudes nesta manhã, ó Deus, venham a glorificar o teu santo nome, e a nossa vida, Senhor, seja colocada no teu altar, Pai querido, para te servir e para servir o próximo, ó Deus, como é a tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a te agradar a cada dia, agradando também, ó Deus, aquele que necessita de nós. Pai querido, no nome e por amor do Senhor Jesus, recebe este culto nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus era na vida da gente, na época um jovem, um adolescente, eu era grato a Deus e exaltava Ele só pela presença dEle. Em todos os momentos da minha vida em que eu pude me deparar com este louvor, eu sentia que estava no meu coração a verdadeira adoração. Se nesse momento Deus tocar o teu coração, você pode também ofertar, pode dizimar, pode contribuir também exaltando o nome dEle, contribuindo com a casa dEle, os seus dízimos, com as suas ofertas. Neste banco que está ao teu lado, ou talvez até no banco em que você está, existem envelopes. Esses envelopes servem de alguma forma, e aquele valor que é colocado, depositado neste lugar, é o que nos ajuda na manutenção da casa de Deus, na manutenção destas portas, é o que paga as luzes, é o que faz funcionar. Mas isso eu quero te deixar muito à vontade. Aquilo que Deus colocar no teu coração, aquilo que o Senhor falar contigo, que você possa fazer parte desta igreja, também através daquilo que Deus coloca através do teu dinheiro, do teu trabalho, do teu sustento, do teu rendimento. Fique à vontade nesse momento. Glorifique ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem abençoado você, em nome e por amor do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito neste lugar. Quero agradecer pela manutenção, pelos dízimos, pelas ofertas, por tudo aquilo que foi já realizado e pelo que ainda Ele vai realizar através de cada um de nós. E que Ele possa guardar as suas e as minhas finanças, em nome de Jesus. Pai querido, Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, Senhor da nossa vida. Tu tens sido o nosso sustento desde que nós nascemos. Na verdade, desde antes de estarmos no ventre de nossas mães. Pai querido, sempre fostes fiel. Nesse momento nós colocamos aqui um pouco da nossa gratidão, da nossa oferta, dos nossos dízimos, ó Pai. Também trazendo à memória, ó Pai, tudo aquilo que Tu tens feito. Sempre o que o Senhor já fez e ainda assim o que o Senhor fará por nós. Queremos Te agradecer, queremos Te pedir que o Senhor abra lugares como este, igrejas, Pai, fechem bares, aqueles que promovem coisas erradas, lugares onde as drogas proliferam. Abra igrejas do Senhor, para que as pessoas, ó Deus, tenham condições de conhecer a Tua palavra e o Teu nome ser exaltado através da vida de cada um, em nome e por amor do Senhor Jesus. Recebe, Senhor, estas ofertas e esses dízimos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluias. Vocês podem se assentar.
nesta manhã. Primeiramente eu quero comunicar que alguns de nós, alguns dos nossos irmãos amados, o Thiago essa manhã foi levar Miguel, também não está bem nesta manhã, alguma coisa, talvez bronquite ou algo do tipo, é isso, Silvio? Então, com algumas crises respiratórias, foi ao hospital de manhã. E também nosso pastor Roberto, que é um querido, amado desta casa, foi acometido com a Covid e está cumprindo o isolamento necessário, cuidando de forma necessária da sua saúde, também um isolamento com seus familiares, até para que sua mãe, dona Alicia, amada Alicia, os meninos, para que eles possam retornar o mais breve possível. Que a gente também possa orar por estas pessoas e por todos aqueles que estão enfermos, com dificuldade, para que o Senhor restaure a saúde deles a cada dia. Ore mais uma vez comigo, curva sua cabeça, peça a Deus pela vida deles. Meu Pai, meu Senhor, Senhor da nossa vida, que nesta manhã, ó Deus, o Senhor libere da tua cura, que alcance o nosso pastor Roberto, que alcance, ó Deus, ó Pai, Miguel e tantos outros, ó Deus, que estão com dificuldades de saúde, ó Pai, e que precisam do teu toque, Senhor, da cura que vem do teu Espírito Santo, Pai. Nós aqui acreditamos em fé na restauração dos nossos amados irmãos, e que o Senhor, para a tua honra e para a tua glória, traga eles de volta à tua casa, para contar a bênção, para contar que estão restaurados, curados, libertos e que venceram a doença pela força e pelo poder do teu Santo Espírito. Pai querido, é o que nós te pedimos nesta manhã e nós te glorificamos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu peço a vocês que nesta manhã façam um juízo de valor. O texto de hoje está em Mateus 26. Nós vamos ler a partir do versículo de número 17. É exatamente a última Páscoa e a Santa Ceia do Senhor. Esse texto nós vamos ler aquilo que está escrito em Mateus 26, a partir do versículo 17. Mas ele também pode ser encontrado em Marcos, em Lucas e em 1 Coríntios 11, onde Paulo também traz instruções a respeito da ceia. Portanto, começamos aqui, Mateus 26, capítulo de número 26, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Estamos aqui também. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem, e disse-lhe, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como a cerca onde dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças,
deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, bebei dele todos, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Glória, glória a Deus. Senhor, que a tua graça esteja sobre nós neste momento, que a tua ceia, ao ser ministrada, seja compreendida na sua profundidade, e que os teus filhos não saiam daqui sem entender deste grande amor que tu tens por nós, em nome e por amor de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz, a partir do versículo de número 26, que Jesus tomou o pão. Eu cresci, eu confesso para vocês, entendendo que a ceia do Senhor Jesus era permitida somente se a gente tivesse comunhão e se não tivesse pecado. Isso me foi afirmado por inúmeras vezes. Imagina então um jovem adolescente crescendo e entendendo que ele só poderia tomar a ceia se ele não estivesse em pecado. Imagina uma multidão de pessoas, uma igreja cheia, e um jovem, como todo jovem, sempre tem os seus deslizes, suas derrapadas, suas quedas. E imagina que esse jovem, como eu, no meio de uma multidão de pessoas, quando a ceia é ministrada, é servida, e é falado que você não pode comer, Fabiano, indignamente, não pode tomar do cálice indignamente, porque senão isso vai ser feito para a sua própria condenação. Então, como jovem, e durante muito tempo da minha vida, eu entendia que se naquele dia eu tivesse brigado com um filho, com uma mulher, talvez antes de casar, tivesse brigado com um amigo, tivesse dito algo errado, tivesse feito algo errado, tivesse mentido para alguém, eu estaria na frente da igreja, no momento da ceia, tomando a ceia de forma indigna. E aquilo permeou a minha vida por boa parte do tempo. E no meio de uma multidão, às vezes, não precisa ser tantas pessoas assim, mas no meio de um povo, quando a ceia é servida, você simplesmente dá um passo atrás, em respeito e em reverência a Deus, talvez pela sua consciência o acusando de algum pecado. E eu não tomava ceia, e eu simplesmente evitava de pegar o pão, de pegar o cálice, e não ceava com os demais irmãos, porque entendia, eu, como um pecador, diante de um texto como esse, com o acréscimo de alguns outros textos em Coríntios, quando Paulo ensina que não deveríamos comer indignamente, para não ter a própria condenação, eu imaginava que ia chegar na frente da igreja e seria condenado por Deus. Por quê? Porque sabia que durante a semana tinha pecado, tinha errado, tinha feito algo que não agradasse aos meus pais, ou então depois que não agradasse a minha própria família, e seria condenado pelo Senhor. Mas eu quero te fazer um convite nessa manhã, que você analise o texto de uma forma um pouco diferente. Ninguém está dizendo aqui para que você vá, peque e se alimente como alguns dos fariseus faziam, mas para que você comece a pensar se o verdadeiro sentido deste texto é que você não tome da ceia se estiver em pecado, porque a Bíblia diz que isso bom é só Deus, e se bom é só Deus, quando eu posso dizer que não tenho pecado? E a Bíblia diz: se eu digo que não tenho pecado, mentiroso sou eu.
Então, se eu tenho e você tem pecado, eu deveria deixar de comer sempre a ceia, de tomar sempre o cálice, de comer sempre o pão. Porque se o pecado habita em nós, e se nós somos pecadores, como nos achegaremos diante da presença do Pai? Então, nesta manhã, o que eu te convido é que, ao examinar o texto, perceba se é isto de verdade o que Deus quer, ou se o que Deus tem para a tua e para a minha vida é algo diferente. A verdade é que a ceia sempre foi usada como uma forma de coibir pecado, como uma forma de impressionar você, ou todos nós, a não pecar. Mas é uma coisa estranha, porque você pedir para seres humanos não pecarem é praticamente impossível. E se a ceia é usada, ou se foi usada durante muito tempo para nos alertar de que nós não deveríamos ceiar tendo pecado, eu estava dizendo, quando eu ceio, quando eu pego o pão e pego o vinho através do suco de uva e ceio, eu estou dizendo, Lezinho, eu não tenho pecado, eu estou ceiando. Será que esta é a imagem e esta é a mensagem que eu quero passar para as pessoas? Quando eu venho à igreja e ceio, eu digo às pessoas assim: então eu não tenho pecado, porque eu estou comendo dignamente diante da presença de Deus. E este não é o texto, esta não é a mensagem. De alguma forma nós aprendemos errado, de alguma forma nós crescemos acreditando, talvez até para o nosso bem, de que realmente o pecado nos levaria à morte. A Bíblia diz isso, mas a Bíblia nunca disse que nós não poderíamos ceiar por sermos pecadores. Então, nesta manhã eu quero te convidar a abrir um texto muito conhecido da palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo de número 17 em diante. Paulo aborda a mesma situação, só que Paulo vai um pouco mais além. O texto diz assim: entretanto nisto que vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo está dizendo a respeito da ceia o mesmo texto que foi colocado em Mateus e também há em Marcos e Lucas. Paulo está sendo enfático. Paulo utiliza um costume da época, porque as pessoas, quando ceiavam, tinham uma liturgia muito diferente da maneira do que nós temos hoje. Hoje, normalmente, os diáconos vêm, servem a cada um de nós, entregam na nossa mão o pão, entregam o pequeno cálice com um pouco do suco de uva que representa o vinho, e nós aqui ceiamos, fazemos a liturgia tradicional e tomamos a ceia. Naquela época não era feito desta forma. As pessoas se reuniam em comunhão numa pequena congregação,
num pequeno ajuntamento de pessoas, às vezes até nos lares, e as pessoas vinham de diversos lugares e ceiavam. Como é que era a ceia naquele momento? As pessoas traziam comida, as pessoas traziam bebida, e conforme diz Paulo no seu texto, aqueles que tinham mais posses traziam comida de melhor qualidade, aqueles que tinham menos, de menor qualidade. Mas Paulo está exortando o povo de Deus a respeito da ceia, dizendo que a ceia que vocês tomam faz mais mal do que bem. A ceia que vocês se propõem a fazer dá mais confusão do que traz bênção na vida de cada um de vocês. Por quê? Porque as pessoas traziam uma ceia para o ajuntamento das pessoas, dos santos, daqueles que queriam louvar a Deus, e ao invés de ceiarem em comunhão, traziam aquilo para si próprio. E Paulo os alerta: quando vocês vêm à casa do Senhor, vem trazer aquilo que agrada ao seu estômago, agrada a sua vida, agrada o seu coração. Nesta manhã, se você pode ouvir a voz de Deus através da sua palavra, não traga à casa de Deus apenas aquilo que satisfaz você. Não venha à casa de Deus apenas para falar daquilo que agrada o seu coração, para pensar nas coisas que alimentam você. Venha à casa de Deus pensar: o que eu posso fazer para alimentar espiritualmente, pessoalmente, fisicamente o teu próximo. Há pessoas desempregadas no meio de nós, há pessoas que precisam de ajuda no meio de nós. Quando você vier à casa do Senhor, não traga somente o que é seu, não traga somente as tuas condições para você mesmo, não traga somente o teu coração para ouvir, para encher a sua própria vida. Um dos versículos que eu sempre vou enfatizar nas minhas mensagens é: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não há possibilidade de dividir os dois, ou de se fazer um e não fazer o outro. O que Paulo está dizendo é que quando vier à casa de Deus ceiar, divida, reparta, ceda, doe, nem que sejam os teus pensamentos, o seu coração, as suas preocupações, porque a gente tem mania de se preocupar conosco, com a nossa própria vida, com a nossa própria história, e esquecemos muitas vezes que as pessoas têm uma história que ou está sendo construída ou já foi construída há muito tempo. Aprendam uma coisa: viver em comunhão é viver junto umas com as outras. A igreja de Cristo no começo do século, no começo do milênio, ou seja, nos primeiros dias da igreja, quando Jesus sobe para junto de Deus Pai, ela foi formada através de pessoas que literalmente pregaram o Evangelho sob o risco de morte. Tanto os livros de história quanto a Bíblia contam que várias das pessoas perderam a sua vida porque espalharam o Evangelho e o amor de Cristo. A Bíblia narra que Paulo, o apóstolo, na época Saulo, era um perseguidor da igreja do Senhor, lançou diversas pessoas na prisão e alguns assistiu à sua morte, como a morte de Estevão, que foi apedrejado por falar do amor de Deus. Existem pessoas hoje que perdem para ganhar, mas existem pessoas que acham que ganham, mas vão perder. A Bíblia toda é feita exatamente disso. Pessoas que acham que ceiam e vão de volta para o seu lar, sem pensar no próximo, sem entender as dificuldades do próximo. Nós estamos numa geração, infelizmente, incrédula, infelizmente, que pensa muito em si próprio. A geração de pessoas individualistas,
E parece até que Paulo estava prevendo quando ele dizia: será que vocês não têm em casa o que comer ou o que beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Ou seja, você trouxe para você, está na hora de dar. Você trouxe para a tua vida, está na hora de oferecer. Você crê no poder do Senhor Jesus, Deus tem te abençoado, está na hora de fazer por alguém, está na hora de abençoar alguém, está na hora de encher a vida de alguém de amor, de carinho, de abraço. Nós estivemos ontem num jantar de casais. Eu já tinha comentado sobre isso. Ontem nós estivemos lá, né? Tivemos um pedido de casamento em público, na frente de mais de 100 pessoas. Mas uma coisa que pode ficar para vocês, como deve ter ficado para aquelas pessoas, é que nenhum evento traz nada mais do que repercussão à sua vida. Eu aprendi a nunca mais me basear por elogios. Nada do que foi falado importa se o conceito que foi ensinado naquele lugar não tiver sido aprendido por aquelas pessoas. O que mais importa em tudo aquilo que vocês viram ontem, que foi visto por mais de 100 pessoas ontem, não foi o trabalho que foi implantado lá. Aquele foi o trabalho que plantamos naquele lugar. Mas o mais importante que foi visto por mais de 100 pessoas, mais de 50 casais, foi que todo aquele evento, toda aquela comida, nada importava se eles não se importassem uns com os outros. Muitos casais que estavam ali foram restaurados para a honra e glória do Senhor, mas talvez ainda precisem ser restaurados no amor pelo próximo. Eventos não fazem pessoas, mas o coração de pessoas é abençoado quando outras pessoas são generosas, se importam, se interessam pela vida delas, se interessam não pela presença, não pelo número, não pelo que você representa de ter pedido a mão de alguém em casamento, mas interessa a tua felicidade com isso, interessa a tua família, tua esposa, tua casa, interessa andar com você, interessa andar com vocês, interessa fazer parte da vida de vocês. E quando nós fazemos parte da vida de um do outro, talvez a gente tenha menos eventos, porque a gente tem mais tempo para pensar na vida de cada um, nas necessidades de cada um, nas durezas do dia a dia de cada um. Quando a tua vida for mais dedicada a alguém, você vai entender o que é ser. Primeiro lugar, versículo 20. Quando se reúnem, não é pela ceia do Senhor, cada um come a sua própria ceia. Comem sem esperar os outros. Então aqui estamos falando de comida e bebida. Coríntios, a Bíblia está dizendo que um ficava com fome, outro ficava com sede, mas alguns tinham de tudo. Vocês vão entender que um dia um doido de um pastor disse isso a vocês: não há igreja onde uns perdem e outros ganham. Não há comunidade de fé religiosa, cristã, evangélica, onde uns têm mais e outros menos. Pastor, você não está falando só de dinheiro, não, de fome. Onde um sofre e não tem alguém para dar um braço, uma mão, um ombro, um amigo. Onde pessoas não encontram razão mais para viver. Onde seres humanos que buscam, às vezes, dentro de uma igreja, veem eventos,
depois de um evento e não recebem um abraço, com todas as restrições que a Covid já nos impôs. Está faltando abraço, está faltando beijo, está faltando carinho, está faltando aperto de mão, está faltando eu amo você. Às vezes eu vejo igrejas tão grandes, eu estava falando isso ontem com minha esposa. Às vezes pessoas no louvor, agora eu estou falando de outras igrejas, não da nossa exatamente, mas serve para nós também. Às vezes uma pessoa ofende a outra. Minha esposa estava me contando um evento em que a pessoa se sentiu ofendida, mas o seu ofensor ia subir no púlpito e ia cantar maravilhosamente bem. Isso acontece em todos os lugares, porque o evento, todo o evento parece ser mais importante do que o ofendido. Eu queria que você estivesse aqui nesta manhã pensando sobre qual o valor da ceia. Por que Deus instituiu uma ceia e estavam 12 pessoas reunidas em volta dela? Até o traidor. Deus permitiu até que o traidor estivesse lá, pondo a mão no mesmo pote de comida, provando do mesmo alimento pondo a boca, quando horas depois seria traído com um beijo no rosto. Há pessoas que andam juntas, há pessoas que andam próximas, mas não comungam da mesma esperança que você. Eu te concluo nesta manhã: se há pessoas que você precisa abraçar, dedicar sua vida, seu amor nesta manhã, mostre isto. Chegue até elas, quebre as distâncias, as barreiras, mas mostre quanto amor você tem por elas. Jesus fez isso até mesmo por aquele que sabia que ia trair. Judas não passou fome naquela mesa. Judas não recebeu a menor comida entre os 12. Ele comeu igual, ele fez igual, ele partilhou do mesmo teto, do mesmo calor, ele teve a mesma atenção e o mesmo cuidado. Então não deixe alguns com fome, não deixe alguns com sede. Ame a todos. O que Jesus estava dizendo através dos ensinos trazidos por Paulo em 1 Coríntios? Ele estava alertando a igreja dizendo assim: você só vem à ceia pelo alimento, você só vem à ceia pelo cerimonial, você só vem à ceia pelo que ela representa, porque é o culto mais importante da igreja, você só vem à ceia porque ela representa algo igual, ou porque eu de alguma forma vou ficar bem com Deus. É por esse motivo que você vem assim. E ele está dando um alerta. O momento da ceia não é só um momento de confronto de pecado. O momento da ceia mostra que um Deus veio como homem, desce neste mundo e mesmo sendo Deus, se permite ser martirizado, o sangue derramado. Qual o significado do sangue derramado na cruz? O sangue da purificação de pecados. Quando eu impeço alguém de comer a ceia do Senhor, quando eu acho que ele simplesmente come indignamente porque ele é um pecador, eu estou dizendo, então eu não tenho pecado, por isso que eu como ceia. Então quando você vem à casa do Senhor, compreenda o amor de Deus pela tua vida. E se esse amor de Deus não tocar você a amar alguém igualmente, você ainda não compreendeu você. Que nesta manhã você possa perdoar aqueles que um dia te fizeram mal. Você possa perdoar aqueles que talvez não tenham te feito mal, mas poderiam ter feito bem e deixado de lado. Que você possa perdoar pessoas que de alguma forma entristeceram o teu coração toda a sua vida. Eles precisam de perdão.
Mas a Bíblia fala, e a ceia fala também sobre um momento histórico. As pessoas tinham posses diferentes. Cada um trazia uma coisa, talvez melhor do que a outra. Mas sabe o que mais me chama a atenção numa ceia? Não é o comer do pão, porque comer do pão significa que eu estou comendo do corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas o problema é que a gente vê o pão como o corpo, fazendo um cerimonial como se eu estivesse purificando a minha vida. Mas ninguém para pensar que na ceia 12 pessoas estavam em volta, além de outras mais. Mas olhando para os seus discípulos, Jesus comia, mas antes de comer, Ele queria deixar uma mensagem. Se você parar para pensar, para poder comer, eu sou obrigado glória a Deus. Eu sou obrigado a partir. Pastor, eu sou obrigado a partir. Lezinho, eu sou obrigado a partir. Para comer, eu preciso partir. Glória a Deus. Porque para comer eu preciso partir. E quando eu vou partir, nada mais é igual, não é? Deus entregou tudo por você e por mim. Deus partiu o seu próprio corpo para que você e eu pudéssemos hoje comer. O mais importante não é comer, o mais importante é partir, o mais importante é entregar. E toda vez que eu vou partir, eu vou diminuir. Toda vez que eu parto, eu divido, eu diminuo, eu entrego. Se você compreende a essência do Evangelho, o Evangelho é isso. Tem gente que quer mais, quer comer mais. Evangelho é isso aqui. Ora cantara basurianda na baixas, sweet como anais. Ora cantara basurianda na baixas.
Mas quando eu parto, entrego, eu digo, Ele ainda está vivo em mim e em você. Quando eu como, eu anuncio a morte. Mas quando eu parto, eu digo, Lezinho, Ele está vivo em você. Gilberto, Ele está vivo em você. Eunice, Ele está vivo em você. Luiz, está vivo em você. Está vivo na igreja. Aprende a partir. Porque partir é o anúncio de que o corpo continua vivo em nós. E o corpo continua vivo quando há comunhão. E o corpo continua vivo quando há comunhão, quando há amor, quando há paz, quando eu me importo, quando eu amo, quando eu entrego, quando eu parto. O desafio hoje é, no meio de uma sociedade consumista, individualista, parte. Quando você chegar no lugar, na empresa, no meio dos que você ama, das pessoas que você nunca viu, Deus vai incomodar o teu coração. Parte, divide, entrega, mesmo parecendo que o outro está sendo mais beneficiado do que eu e você. O cara ia trair Jesus e mesmo assim comeu e pôs a mão no mesmo pote que ele. Se ele não abriu mão nem do seu traidor, vai abrir mão de mim, de você, de ninguém. Não abra mão de pessoas, não abra mão de gente. Nenhum evento, nenhuma cerimônia é mais importante do que pessoas na tua vida. Nada é melhor do que demonstrar o amor de Cristo. Comer indignamente não significa que você pecou essa semana e não vai tomar ceia. Talvez um dia disseram isso por restrição. Comer indignamente é entender de forma diferente a ceia de Cristo. É entender que tudo é por você. Isso é comer indignamente. É fazer tudo por você. Comer indignamente não é estar sem pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram, e se nós dissermos não temos pecado, a Bíblia diz que mentirosos somos nós. Se um dia disseram para vocês comer indignamente é porque essa semana você teve pecado, o sangue derramado então não teve valor, porque basta arrepender-se verdadeiramente, e ainda hoje o Senhor ceará contigo. Se te ensinaram isso hoje, você está vendo que esse não é o verdadeiro significado da ceia. Comer indignamente era no contexto não discernir, não entender a vontade de Jesus de partir. Partiram a carne dele, partiram as forças dele, esgotaram o seu sangue que foi derramado, mas ele partiu até o último momento. A sua própria vida, o seu próprio corpo foi partilhado em favor de nós. Ah, Senhor, toda vez que você olhar para o pão, toda vez que você olhar para o vinho representado aqui pelo suco de uva, que você possa lembrar-se de que a carne foi destruída e de que o sangue foi derramado, mas tudo foi partido por você. Era plano de Deus, mas era para salvar eu e você. No meio de um individualismo, no meio do consumismo, não permita que isso entre na sua vida. Não permita que se faça sempre por você ou por mim, mas por nós. Deus agiu sempre no coletivo. Deus não priorizou. Deus fez
aqueles que querem entender verdadeiramente o que Ele está ensinando. Parta o pão, viva o corpo. Nós continuaremos tendo pecado, mas continuaremos a viver em comunhão. Temos o nosso vinho, nosso suco de uva. Agora, quando você receber o suco de uva, quando você estiver com ele, irmãos, que você possa lembrar do que isso verdadeiramente significa na sua vida. Este alguém era o próprio Deus. Ele partiu a sua própria vida, o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, para que isso chegasse até nós. E quando nós fazemos em memória dele, nós relembramos e dizemos para ele: entendemos, Deus, o Senhor partiu a sua própria vida por nós, o seu próprio corpo e o seu próprio sangue derramou-se até a última gota em favor dos outros, para salvar os outros, para que a ira de Deus recaísse sobre ele e tão somente ele. Mas ele não está fazendo isso para que isso fique apenas gravado na minha vida e na sua. Comece a encarar a ceia como aquilo que você entendeu para fazer igual. A Bíblia diz que nós devemos imitar. Imitar a quem? A Cristo Jesus. Paulo diz: sede meus imitadores, não é isso? Como eu sou de Cristo. A partir de hoje, que você comece a partilhar, a dividir tudo aquilo que Deus colocar sobre a tua vida, teu coração, tua mente, teus esforços, teu carinho, tua preocupação. É a tua preocupação. Ela não pode ser só com a sua família, tem que ser com a família de Cristo. Então agora, comer o pão. Ele foi generoso. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo teu nome, Senhor. Deus é ti. Glória a Deus. Senhor, o teu reino neste momento. Ah, Senhor, que o teu reino venha. Se a minha vida, se a tua vida não deseja o Senhor Jesus desesperadamente, nós não entendemos o sacrifício. E a ceia não faz sentido para nós. Mas se como cristãos, como pessoas que de coração decidiram servir ao Senhor, então nós entendemos que um Deus que veio com uma natureza de homem, nasceu de mulher e morreu através dos próprios homens, num julgamento justo, sem pecado, foi crucificado, a sua carne foi dilacerada e o seu sangue derramado. Foi tudo por amor. Partilhe hoje, divida hoje, obedeça a Deus hoje. Tomai do suco de uva, que aqui representa o vinho, ou o sangue do Senhor Jesus, e bebei. Glória a Deus. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso para lembrar, para pôr na memória, na mente, em favor
favor de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Uma nova aliança foi feita comigo e com você. E esta aliança é uma aliança de sangue. Transforma
quem vocês beijaram, abraçaram, amaram. Encontrei um nu que já não é mais nu porque vocês os vestiram. Encontrei um necessitado que já não é mais tão necessitado porque vocês aprenderam. Senhor, que o Senhor possa nos encontrar como aquele que olha para as viúvas e, Senhor, supre as suas necessidades espirituais, físicas, psicológicas, emocionais. Ah, Senhor, que quando o Senhor nos chamar, Senhor, estejamos cheios de azeite, a luz do Senhor continue a brilhar sobre a nossa vida, Pai. Ele cantará, subiandarás, rei, rei, comanaias, Santo Deus, derrama sobre nós este amor, para que quando formos encontrados diante da Tua presença, Deus, não sejamos condenados, mas sim, Senhor, o Senhor possa dizer: servo bom e fiel. Oh, foste fiel no pouco, eu vou ser fiel contigo no muito. Porque o muito é a Tua presença, para onde nós desejamos estar. Não deixe o Teu povo se perder no meio do caminho. Ensina-nos a parte. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. E para nós encerrarmos nesta manhã, hoje é dia dos namorados. Hoje é dia de namorar. Hoje é dia de tocar, de abraçar, de demonstrar afeto, amor, carinho. Hoje não é dia das cobranças. Hoje é dia de estar próximo de quem se ama. Então nós terminaremos neste momento tendo um pensamento em comum, eu e você. Vão chegar pessoas, não se assustem se pessoas chegarem cheias de necessidades perto de vocês. Acreditem que um dia Deus tocou um doido para vir dizer que isso ia acontecer. Dificilmente eu falo das coisas de Deus sem que eu não tenha sentido isso da parte de Deus. Nós estamos num mundo muito egoísta, muito individualista. Está na hora de nós fazermos a diferença. Se nós somos mais de 35% de uma nação, porque sinceramente não acredito, mas se nós somos uma parte dessa nação como cristãos, ela precisa mudar o que está à nossa volta, através de nós. Glória a Deus. Eu decidi fazer menos eventos, eu decidi fazer mais comunhão, eu decidi ter mais comunhão, eu decidi andar mais junto, eu decidi gastar a minha vida naquilo que eu puder em favor das pessoas. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, porque vão surgir pessoas. Se você esteve aqui nesta manhã e entendeu isso, vão surgir pessoas na tua vida, e quando elas surgirem, vocês vão olhar uns para os outros e dizer assim: não é que era verdade, era de Deus, para que você pudesse partir por elas, ajudar elas, pegar na mão delas e amar por elas. Não se surpreenda se pessoas que vocês sentem frieza, ou que essas pessoas têm frieza pela tua vida, te pedirem perdão. O Deus que derrama unção sobre a tua vida também é capaz de derramar unção sobre a vida daquela pessoa, para que o coração daquela pessoa se quebrante. E quando isso acontecer, você vai lembrar do que foi dito: perdoe. Não endureça o vosso coração por aquilo que um dia lhe foi feito, mas entenda que Deus abriu uma porta de cura para estas pessoas, para que elas possam retornar à vida, ao convívio, à tua presença. Pessoas vão voltar, pessoas vão estar, e quando elas estiverem com vocês, acolha essas pessoas, para honra e glória
do Senhor Jesus. Coloque-se de pé nesta manhã. Eu quero glorificar a Deus. Vamos de Pai Nosso de novo. Mais um para ti. Glorificar o nome do Senhor. Esta oração foi uma oração básica que Jesus nos ensinou. A gente tem liberdade para entrar na presença do Pai para falar do amor de Deus. Mas o Pai Nosso nos dá direção. Porque o Pai que está nos céus é santificado nos dá hoje tudo. Ele nos deu tudo. Nós só precisamos dele. As outras coisas vão ser acrescentadas. Deus nunca falhou com ninguém. Deus nunca deixou de suprir necessidade de ninguém. Todas as demais coisas nesta manhã, eu creio, serão acrescentadas àqueles que forem do Senhor. Glória a Deus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino, os anos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Glória a Deus, aleluia. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua
refletir esta luz, a luz de Jesus que há em nós, que as nossas forças não se acabem, que o azeite esteja sobre nós, para que quando o Senhor nos encontrar, estejamos prontos para ceiar, para estarmos juntos como noivo, como a noiva adornada do Senhor, a tua igreja, em nome e por amor de Jesus Cristo. Levante os teus braços, as tuas mãos agora aos céus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai maravilhoso, que a graça insondável do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo do nosso Deus seja sobre cada um de vocês, seja sobre todos nós. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua semana, a tua vida, a tua história. Que Deus leve você em lugares aonde você fale no seu amor todos os dias da sua vida. Um ótimo domingo. Feliz Dia dos Namorados. Em nome e por amor de Jesus Cristo.